Então, Fernando Conrado, você falou no ministro Alexandre de Moraes. Eu vou até aproveitar e vou convidar um deputado para conversar com a gente agora. São 10h54. A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o requerimento que pede explicações do presidente do TSE, Alexandre de Moraes, sobre censura nas redes sociais e perfis de parlamentares. O autor, ele é vice-líder do governo na Câmara, deputado federal Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul. Sanderson, primeiro, obrigado pela oportunidade, né, de falar sobre esse tema aqui, muito em função dos questionamentos, né, em cima da figura do ministro Alexandre de Moraes. E eu queria saber o que acontece a partir de agora. O ministro, ele é obrigado a dar esclarecimentos? Como vai funcionar esse trabalho? Boa noite, William Travassos, meu amigo Conrado, assistentes da TV Jovem Pan. Na verdade, nós conseguimos, por unanimidade, porque todos os deputados federais que compõem a Comissão de Segurança Pública, que são 40 deputados federais, concordaram nesse pedido de esclarecimentos. Nós não estamos buscando que levar à Câmara dos Deputados, porque aí há uma polêmica em torno da possibilidade jurídica da Câmara requisitar a presença de ministros do STF. Temos a informação que nem mesmo o Senado tem essa possibilidade. O Senado poderia requisitar, ou seja, levar coercitivamente ao Senado em situação apenas de processo de impeachment. Então, o Senado não teria essa condição, a Câmara também não. Então, adotei essa estratégia, fiz um requerimento que foi aprovado hoje para que ele preste esclarecimentos, para que ele preste explicações, pode ser até por ofício, mas o fato é que o ministro Alexandre de Moraes, como presidente do TSE, mas também como ministro do STF, porque é lá no STF que tramita aquele inquérito do fim do mundo, aquele inquérito absurdo, eu nunca vi. O senhor sabe que eu sou policial federal há mais de 20 anos, eu nunca vi, Conrado, tamanho absurdo jurídico como esse praticado pelo Alexandre de Moraes, presidindo um inquérito quando o inquérito não pode ser presidido por um juiz. O magistrado tem a função de julgar apenas. A investigação é dada à polícia ou ao Ministério Público. E esse senhor, então, lá no STF, cometendo uma série de abusos, através desse inquérito absurdo, ilegal, e eu diria até um inquérito clandestino, porque se ele não está na lei, ele é clandestino. E agora, como presidente do TSE, ele resolveu calar deputados federais. E 3 deputados federais integrantes da Comissão de Segurança Pública tiveram sua voz calada, porque, afinal de contas, a atividade parlamentar, atualmente, também é desenvolvida essa atividade pelas redes sociais. Assim como os deputados federais, Conrado, há 15, 20 anos atrás, falavam pelas rádios e através de artigos em jornais, hoje os parlamentares falam pelas redes sociais, são cobrados também pelas redes sociais. E esse ministro Alexandre de Moraes foi lá e tesourou, cortou, proibiu que 3 deputados só da Comissão de Segurança, fora os demais deputados, Sanderson, não pudessem mais se comunicarem com seus eleitores e com a população através das redes sociais, e isso, na nossa visão, é um abuso e cabe ao parlamento, então, cobrar explicações, e ele vai explicar. Só que se ele não for suficiente explicativo, aí nós vamos buscar providências para que ele seja responsabilizado. E eu quero chegar nesse ponto que você está tocando, porque é o seguinte: você vai depender da boa vontade do ministro Alexandre de Moraes em responder vocês, porque ele não tem obrigação nenhuma. Não é isso? Constitucionalmente? Exato. Na verdade, ele não tem obrigação de comparecer. Nós não estamos pedindo comparecimentos. Queremos que ele explique. Nós queremos que ele explique por escrito por quais razões ele cancelou redes sociais de deputados federais que não cometeram. Isso é notório. Nenhum dos deputados cometeu algum crime, né? Mais do que as suas atividades próprias parlamentares, eles não fizeram. Eles têm obrigação, inclusive. O deputado federal tem, ou um parlamentar, enfim, tem obrigação de defender o seu eleitor e defender a população do seu estado ou do seu país com todas as armas que ele possui, criticando, outras vezes elogiando, sendo mais ácido em certos momentos, né? Mas o fato é que nós esperamos, então, que Alexandre de Moraes, porque essa comunicação aprovada hoje na Comissão de Segurança Pública será encaminhada ao Senado, ao TSE,
porque é dirigida ao presidente do TSE, será encaminhada pela presidência da Câmara dos Deputados, ou seja, um chefe de poder vai encaminhar a um ministro que não é chefe de poder, porque o Tribunal Superior Eleitoral não é um poder, é integrante de um poder, para que esse integrante desse poder, então, explique, dê suas razões, né? E, sinceramente, não vejo nenhuma razão plausível para ele ter cometido esses abusos e, por isso, vamos buscar ali na frente a sua responsabilização, se for em caso, encaminhando ao Senado Federal, que tem, em termos constitucionais, a responsabilidade por apurar abusos praticados por ministros do STF. Então, Conrado, a gente tem um probleminha aí, porque quando eu peço ao ministro... Problemão, é assim, porque quando eu peço ao ministro para se pronunciar, ele vai ter que falar sobre o inquérito do fim do mundo, que está sob sigilo. Então, assim, porque todos esses argumentos não estariam presentes dentro desse inquérito, e a partir do momento, para ele justificar essas prisões, ele não teria que abrir esse inquérito? Não, olha só, não tem nem cabimento que a gente está falando aqui, né? A gente tem um poder abusador e aí tu vai pedir soluções para o poder abusador? O abusado vai pedir... Assim, ó, desculpa durante o Sanderson, prazer em vê-lo aqui, deputado, obrigado por estar conversando com a gente. Eu sou um crítico do nosso Congresso. Durante a sua fala eu estava com a Constituição aqui na mão e eu sempre busco uns artiguinhos interessantes, né? A gente tem o 103... Parágrafo 2º do 103, que diz o seguinte, meus amigos, olha só que coisa bem interessante. Declarada inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para adoção das providências necessárias em se tratando de órgão administrativo para fazê-lo em 30 dias. Por que o Congresso fica com essas atitudes que é um blá 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 extraordinário, no momento que desde a nossa legislação eleitoral o nosso TSE não respeitou porcaria nenhuma, tomou a função do nosso do nosso Congresso. E aí eu lembro aqui o artigo 49, inciso 11, que diz o seguinte, ó, é de competência exclusiva do Congresso Nacional zelar pela preservação da sua competência legislativa em face da atribuição normativa de outros poderes. Por que vocês estão esperando, conversando, pedindo para fazer tudo isso para o outro poder que está abusando de vocês? Vocês perderam completamente o povo como um todo está vendo inerte o nosso Congresso Nacional, ninguém faz nada, ninguém defende suas prerrogativas, e eu quero, então, depois que eu já falei esse monte aqui, não quero nem, né, chegar num ponto de maior constrangimento, minha pergunta é, essa comissão que vai ser instaurada, ela vale para a próxima legislatura ou vai durar mais meia dúzia de dias aí, só para dizer que foi feita alguma coisa? Deputado. O requerimento aprovado de minha autoria foi na Comissão de Segurança Pública, não é naquela CPI que eu, inclusive, que é de autoria do deputado Marcelo Borrati, que eu assinei, obviamente, acolhemos assinaturas. Comissão de Segurança Pública, uma comissão permanente e que busca soluções para questões relacionadas à segurança pública, e no caso, 3 deputados federais desta comissão foram cerceados no seu direito de fala, e por isso estamos cobrando providências desse ministro do TSE. Nós não estamos buscando providência enquanto Alexandre de Moraes, ministro do STF, e sim enquanto presidente do TSE, por questões relacionadas ao processo eleitoral, e a partir disso estamos cobrando. Agora, eu concordo, Conrado e nossos assistentes da TV Jovem Pan, a Câmara dos Deputados, notadamente o Senado Federal, tem se apequenado, se acovardado diante desses abusos praticados por ministros do STF, e eu faço referência aqui a Alexandre de Moraes e também ao outro ministro chamado Barroso, que em algumas decisões extrapolam das suas atribuições. Então, nós temos essa noção, né? Eu faço parte de um conjunto de 513 deputados, há deputados interessados, sim, em buscar a solução para essa crise, porque, afinal de contas, o parlamento tem coisas importantíssimas para tocar, né? Uma série de propostas. Temos aí a questão do foro privilegiado, mesmo que era para ter sido votado já desde 2019, não votamos. Temos a questão da segunda instância, temos a reforma tributária, uma série de medidas... Temos 2 turnos no dia só, né? Uma série de medidas que temos que tocar no âmbito do Congresso para perder tempo com esses incêndios,
provocados por um ministro do TSE, do STF, enfim, nós temos muito mais do que fazer, né? Agora, claro, isso tudo tem acontecido, prisão de indígena, prisão de deputado, cerceamento de voz de cidadãos, de jornalistas, de deputados, isso tem acontecido porque o Senado Federal, e eu não quero tirar a responsabilidade da Câmara, mas o fato é que a Constituição deu ao Senado Federal esse controle, tudo isso tem acontecido porque o Senado Federal, na configuração atual, tem se acovardado por uma série de razões e não tem agido, e com isso esses senhores aí têm se agigantado contra o interesse da sociedade brasileira, e aí nós ficamos aí caminhando em volta. Uma série de situações para nós tocarmos a nível do Brasil e temos que ficar aí dias e dias trabalhando para enquadrar um cidadão brasileiro que não está acima da lei, ninguém está acima da lei numa república, e temos que ficar dias e dias trabalhando para que a situação volte à normalidade. O senhor falou sobre essas motivações, né? Fato é que a gente consegue contar nos dedos os deputados que aparecem para falar sobre o tema Alexandre de Moraes. O senhor é um deles, o Bibo, parabéns. Enfim, e outros que ainda aparecem, mas o senador também, a gente conta lá 2, 3. O que acontece hoje no Brasil? O senhor Alexandre de Moraes, ele foi investido dessa toga, desse malete, né? Hoje, o parlamento está com medo dessa autoridade no Brasil? E se está com medo, eu queria tentar entender o porquê. Se nós vivemos dentro de uma democracia e que o jogo é muito claro, vale a lei, ponto. Então, que medo é esse de falar sobre isso, ou de questionar, ou de corrigir uma atitude equivocada? Se o sujeito não tem condições morais, condições até emocionais de ser um parlamentar federal, ele nem deveria estar aqui, né? Porque não é só censura, tem a autocensura. O sujeito que ele mesmo se censura de medo de vir uma represália ali na frente. Então, isso aí é o pior dos mundos, né? Por isso que eu comentei ali que há projetos importantíssimos a serem aprovados, e um deles é o foro privilegiado. Prestem atenção para essa questão do foro privilegiado. Não é só a questão de nós, retirando o foro privilegiado, colocarmos todos igualmente perante a lei. Não é só isso. Por outro lado, essa questão do foro privilegiado coloca deputados e senadores praticamente na mão do STF, porque ele é julgado, qualquer deputado ou senador é julgado em primeiro e segundo grau e terceiro grau, se o STF quiser, em 6 meses. Veja o caso do Daniel Silveira. Em 6 meses, o processo foi iniciado, ele foi instruído, ele foi condenado. Por outro lado, tem deputados federais que têm processos, e senadores que têm processo tramitando dentro do Senado há 20 anos. Quando o processo vai prescrever, eles colocam em pauta, prescreveu. Então, o foro privilegiado é ruim em todos os sentidos e precisa acabar, para fazer com que deputados e senadores sejam julgados por juízes comuns, para terem direito a recurso, para terem direito ao mesmo tratamento que todos os cidadãos do Brasil têm, né? Agora, não tenho a menor dúvida que o parlamento não age por medo, por situações que, levadas adiante, provavelmente levariam à cassação, levariam à condenação. Bom, e em torno, mais uma vez, disso, fica então, né, a população brasileira como um todo amedrontada, porque isso é voz corrente. Se um deputado federal é preso ou tem o seu direito de fala tolhido, imaginem a população em geral. Claro que essas ações contra parlamentares têm o objetivo de aterrorizar a população e fazer com que as pessoas não critiquem, não falem, não busquem seus direitos, enfim. Claro que tem isso aí, né? Então... Sanderson, enquanto o senhor falava, eu observei que o Conrado, ele começou a sorrir. Quando ele faz isso é porque ele está muito incomodado, já conhecendo o temperamento do Conrado. Porque você... Não é incomodado, cara, porque é uma inversão de valores total.
Ô, William, olha só, o foro privilegiado foi feito pelo próprio parlamento para se proteger, botar os cupicha, para cada um proteger o outro, é treta, tá ligado? Só que o problema que eles estão sofrendo hoje é o seguinte, ó, vale mais a pena tu não ter foro privilegiado e começar lá do início da justiça comum para ir pagando recurso em cima de recurso e nunca ser condenado. É uma piada que a gente vive no Brasil. A gente teve uma inversão completa. Eles criaram o foro privilegiado para se proteger e agora não vale a pena ter, porque tu pode ficar ad infinitum até chegar o trânsito em julgado da ação, ninguém mais é condenado em segunda instância ou primeira instância no Brasil. Tem uma grande piada o que a gente vive de maneira clara no Brasil. E aí eu vou fazer mais uma pergunta para o nosso deputado Sanderson, que está aqui. Deputado, diante disso que o senhor está falando, do poder judiciário que prende deputados, um poder judiciário que abocanha a parte legislativa, que não respeita o princípio da anuidade, principalmente no nosso período eleitoral, que cerceia o devido processo legal, imagina, né? É o artigo 5º, direito fundamental, que nós temos, que censura os deputados. O senhor acha que a gente tem um equilíbrio entre os poderes aqui no Brasil, deputado? Absolutamente não. Não temos o equilíbrio. Aquela divisão dos poderes harmônicos, independentes entre si, isso aí não existe. Por isso que temos dito que a República Federativa do Brasil hoje é uma piada, é uma ficção. Um poder manda e desmanda dentro do Poder Executivo, no caso o STF, determinando, dando ordens ao Poder Executivo, quando não tem essa possibilidade, dando ordens dentro do Poder Legislativo, dando ordens ilegais, na minha visão, dentro das casas das pessoas. O que foi aquela ação nas casas de meia dúzia de empresários, foi agora, uns 3, 4 meses atrás, antes das eleições, meia dúzia de empresários que não têm foro privilegiado por prerrogativa de função, ou seja, o STF não teria alcance para ir até lá. Teve um índio agora que foi preso pelo nosso se eles estivessem cometendo algum crime, quem deveria apurar é um juiz comum, não o STF. Aí o STF vai lá dentro da casa desses empresários, faz busca, constrange para colocar medo e, com isso, atemorizar a população como um todo. Agora, é um absurdo que precisa ser contido, né? Alguns poucos parlamentares têm tido essa disposição para buscar mudar esse estado de coisas. Não é fácil, não é fácil. A Câmara dos Deputados, que assumirá em fevereiro do ano que vem renovada em 39%. A Câmara vem mais à direita, esperamos que a Câmara dos Deputados tenha mais força para poder fazer o enfrentamento, mas, sobretudo, o Senado Federal vem renovado. Temos a possibilidade de colocar um presidente da Câmara dos Deputados alinhado com aquilo que nós pensamos em termos de Brasil. Se nós colocarmos, aí sim, porque o atual presidente do Senado, nós já sabemos que dali não vai vir nada, porque ele simplesmente, né, está sob um estado de letargia, de omissão, né, e nós sabemos por quê, que não vai fazer nada, dali não vai sair nada. Então, se nós conseguirmos colocar, né, os deputados não votam lá, claro, né, mas de qualquer maneira, a população brasileira, se conseguir ter um presidente do Senado Federal, né, com capacidade e coragem, né, diligente o suficiente para fazer esse enfrentamento, certamente o equilíbrio entre os poderes retornará. Mas deixa eu só fazer entre parênteses aqui, William. Vejam, claro. Ministro do STF não vem para cumprir requisições ou para se explicar perante o parlamento, mas para ir lá em Nova York, dar palestra, jantarzinho clandestino com o advogado do Lula, aí eles vão, né? Para dar palestra em Portugal, para falar em qualquer simpósio fajuto, eles vão. Para falar para o povo brasileiro, através dos seus representantes, deputados e senadores, eles não vão. Então, é a nossa Constituição, feita lá em 88, olhando para trás, né? Esses dias, Conrado, estava vendo quem foram os constituintes nossos em 88, quem são ali, ó, constituintes em 88, Lula, Alckmin. Então, essa turma toda fez uma carta buscando já lá na frente se proteger, e hoje nós estamos colhendo os frutos amargos de uma constituinte feita de forma irresponsável. Temos que fazer essa correção,
dentre tantas correções, fazer com que o parlamento tenha poderes. Não pode ficar o Senado apenas com essa condição de controlar ações de ministro do STF. A Câmara dos Deputados também tem que ter essa condição, porque ninguém está acima da lei. Então, Sanderson, o senhor falou sobre a população, né? Imagine que, nesse exato momento, a população está vendo a Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados apresentando um requerimento para pedir explicações ao presidente de um tribunal do TSS, o Alexandre de Moraes, em função das atitudes dele. No momento em que nós temos um número de homicídios absurdo no país, de crimes não esclarecidos, de narcotraficantes atuando em território, controlando áreas onde o Estado não pode chegar, grupos paramilitares intitulados milicianos e narcomilicianos, policiais mortos nos confrontos nas favelas do Rio de Janeiro. Então, assim, onde nós temos um problema sério com a entrada de armas restritas no nosso território, essa comissão não deveria estar falando sobre isso. E dá um sentimento de... Verdade. E por que está falando Travassos, William Travassos e Conrado? Por que está falando? Porque as outras comissões não tiveram disposição e coragem para fazer. Por que são 30 comissões? Então, claro, há uma crítica aí ao parlamento, né, mas não se pode colocar todos no mesmo cesto, porque dá para botar há todos. Parlamentares, são poucos, claro que são, mas há parlamentares que querem modificar o estado de coisas, que querem buscar um Brasil melhor, doa quem doer, que não tem rabo preso com ninguém, nem com partido, nem com a STF, nem com ninguém. Então, aqui para buscar defender o interesse da população brasileira. Né? Então, eu até esses dias me manifestei nas minhas vezes, dizendo, eu falei, está no plenário, que vencer esse sistema deletério, Conrado, não é fácil. É um sistema deletério que está aí há 70 anos. Para nós vencermos, primeiro nós temos que ter coragem e força de vontade para não desistir. Nós temos visto aí as pessoas na frente dos quartéis, passando necessidade, chuva, sol, calor, frio, né? Mas nós não podemos desistir do Brasil. O sistema, o mecanismo quer que a gente desista, né? O sistema quer que deputados, talvez, que queiram fazer diferente, desistam. Não, volta lá para as suas profissões e toque o barco. O sistema também trabalha para que as pessoas que estão aí se manifestando pacificamente na frente dos quartéis voltem para as suas casas. Mas as pessoas estão ali, não é porque o Bolsonaro perdeu a eleição, estão ali porque não querem aceitar o retorno de um corrupto e sua turma, porque não é só ele vem com uma catrefa, vem com uma camarilha toda para destruir o Brasil, e hoje nós vimos a indicação de Mercadante para ser o presidente do BNDES. Deixa eu fazer um comentário aqui. Eu fui na CPI do BNDES em 2019, aqui, foi vice-presidente da CPI do BNDES, e nós vimos o que essa turma fez. 500 bilhões de reais desviados no BNDES na mão de Lula e Dilma. Então, agora indicaram o Mercadante para ser o presidente do BNDES. Bom, Conrado. Perdemos? Podemos. Bom, mas um comentário só aqui, enquanto o Sanderson não volta, sobre a Câmara e o Mercadante, né? Para você ter ideia, tá, meus amigos? A gente tem uma lei que não autoriza que um dirigente partidário, alguém que participou de alguma campanha política, que foi o chefe de uma campanha política, seja membro do BNDES durante 36 meses, ou seja, durante 3 anos, tá? Ou seja, o Mercadante, que fez a campanha do Lula, não poderia fazer parte do BNDES. Ao invés do Lula mudar o nome dessa pessoa, ok, se esse aqui não pode pela lei, vamos trazer um outro nome. Ele pediu para mudar a lei. E sabe que foi que a Câmara acaba de fazer agora, às 22h39, ou seja, meia hora atrás, a Câmara acaba de flexibilizar a lei das estatais para diminuir esse período de 36 meses de 3 anos para apenas 90 dias. A Câmara, o governo que era agora do governo do Bolsonaro. A gente ainda está no governo do Bolsonaro, vocês entendem? O Senado votou os 2 turnos no mesmo dia, não esperou as 4 sessões que manda o regimento interno, fizeram uma tretinha para funcionar, agora foi para a Câmara. Se os caras queriam 70 milhões para a Bolsa Família, eles aprovaram 160 milhões, mais 90 bilhões, né? Bilhões
Para quem tu acha que foi esse dinheiro para fazer essa catrefa? Quando muito bem falou o Sanderson, que é carreta furacão, como fala o Emílio Surita, para mostrar, acabou de acontecer mais uma vez. E vocês acham que a gente vai ter uma nova legislatura que vai lutar contra tudo isso? Na minha visão, as pessoas estão sonhando, é uma grande ilusão. Se já não conseguiram fazer essa resistência no governo Bolsonaro, tu acha que vai ser agora uma resistência no governo Lula? Fala sério, né, meus amigos? A conta tem que fechar. Tem contas que não fecham. Essa aí, por exemplo, é uma delas. Bom, Conrado, a gente está restabelecendo a comunicação com o deputado para falar justamente para as considerações finais dele, mas não te traz um desconforto saber que, por exemplo, a Comissão de Segurança Pública está tratando de um assunto que deveria ser tratado por todos os parlamentares e também pelo Senado? É isso aí, preguiça e covardia. É isso que a gente vê dos nossos deputados. Eu não quero ser aqui gravoso, né, com os nossos visitantes aqui, mas é isso que a gente está vendo. Preguiça e covardia. Que bom que ainda tem um Sanderson da vida, um deputado, que se arrisca, coloca, leva isso adiante. Foi bom saber que é uma comissão permanente, porque só o que faltava ser igual a CPI. Não, vou fazer uma CPI para limpar o Brasil. Ok, mas ela não vale para a próxima legislatura. Não vale para o... Óbvio, engorda o caldo, mas não tem, né, uma vantagem efetiva nenhuma para a população. E o que me chama a atenção, William, é isso aqui, com todo respeito, não estou falando do Sanderson, né, mas do nosso Congresso como um todo, não é só o Senado Federal, que não se valoriza no próprio artigo 42 da nossa lei, que diz o quê? No artigo 42, no artigo 49, que diz que o Congresso Nacional tem que defender, zelar pela preservação da sua competência. Tá aqui, ó, olha só o livrinho que eu tô lendo. Sempre trago para vocês a Constituição, né? Zelar pela preservação da sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros poderes. A gente viu o TSE fazendo leis quando não pode. Só o Congresso, eu e tu, cidadão, só pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei, e lei em sentido estrito, que passe pelo devido processo legal dentro da nossa Câmara Legislativa. E a gente não teve isso acontecendo. Inclusive, a gente tem para a lei eleitoral o princípio da anuidade. As leis de uma eleição têm que ser todas combinadas um ano antes. Elas não podem estar mudando durante a eleição, como a gente viu acontecer agora. E está todo mundo quieto. E aí, quando tu vai fazer qualquer recurso sobre isso, qualquer questionamento, a Suprema Corte sequer te ouve. É o que eu falei para vocês, a gente tem um poder abusador, e aí o poder abusado está pedindo ajuda ao poder abusador. Não faz sentido. Isso aqui não faz sentido. O que eu falo com vocês aqui, Conrado, é ligar os pontos dos absurdos que a gente vive na nossa nação. E tento falar, eu poderia falar de uma maneira empolada, mais calmo, te explicar como funciona a data vênia, mas não é assim que tu quer entender. Então eu falo de maneira clara, para que tu entenda tudo que está acontecendo, e às vezes eu me exaspero aqui, porque a gente está vendo o absurdo acontecer diante dos nossos olhos, e quem deveria fazer alguma coisa não faz nada e diz que na próxima legislatura nós teremos algum resultado. As pessoas estão esperando a próxima legislatura, esperando na frente dos quartéis. O que eu acho que vai acontecer, como o Lula falou, né, 1º de janeiro, eu não quero ninguém nos quartéis. Não vai ter ninguém, meu amigo. Vai todo mundo para casa, e a instituição Exército, que sempre teve um grande prestígio da população, vocês estão vendo? O pessoal está na frente dos quartéis pedindo ajuda, né? Então, em silêncio, vão ser tratados como leprosos, William. Leprosos. Com perdão aos leprosos, os que sofrem de hanseníase, tá? É só um símbolo aqui bíblico. Eu queria agradecer, né, a participação do vice-líder do governo na Câmara, deputado federal Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul. Ele veio conversar com a gente sobre essa Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, que nesta terça-feira apresentou o requerimento pedindo explicações ao presidente do TSE, Alexandre de Moraes. A comunicação caiu com o deputado, acredito que a bateria do celular terminou, porque a gente não está conseguindo restabelecer, mas fica aqui o nosso agradecimento para todos os esclarecimentos que foram apresentados por ele.